aqui, onde se aplica eros, onde se aplica filéu ou storge, né, no sentido da família, onde se aplica ágape. Então temos aí uma especificidade muito maior. Com relação ao que ele diz aqui, Deus é amor. E aí partimos para o outro quadro já em tela e os textos que estão associados. Deus é amor, amor e sacrifício, e amor e perdão. Deus é amor, amor e sacrifício, e amor e perdão. No termo aqui, Deus é amor, nós aplicamos o seguinte texto: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 13,16, como alguns teólogos gostam de dizer, este é o centro da Sagrada Escritura, esse é o ponto axial. Nós temos aí em torno do qual tudo transita, tá ok? Então temos aí o resumo da Sagrada Escritura. Então tudo que veio a se manifestar está ligado à manifestação do amor de Deus pela humanidade. Então por isso todo o plano salvífico, por isso toda a paciência de Deus, por isso todas as manifestações, toda a revelação de Deus, tudo relacionado ao seu amor e o seu amor sem medida, uma vez que é aplicado o termo, porque Deus amou tanto, ou de tal maneira, como outras tradições gostam de privilegiar, porque Deus amou de tal maneira. Então temos aí o amor imensurável de Deus, tá ok? O amor ágape, manifesto, que é Cristo enviado a nós para a nossa salvação. Então temos aí a maior manifestação de amor, o amor perfeito, o amor sem medidas. Então o amor de Deus manifesto em Cristo Jesus, amor e sacrifício, ou seja, e aí o texto aplicado é 2 de Coríntios 5,19, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. E aí nós temos aquele desdobramento que já analisamos logo agora há pouco, que é em relação à distinção de compaixão e misericórdia, Sendo misericórdia, então, um desdobramento, algo muito mais profundo, algo muito mais intenso, algo muito mais transformador. E aqui nós temos, na prática, o exercício da misericórdia, quando o amor de Deus enviado a nós, Cristo Jesus, não somente vem até nós, caminhar conosco, pregar a nós, nos mostrar o exemplo que ele é para nós, mas também entregar a sua vida por nós na cruz do Calvário. E nós temos o amor com um passo adiante, que é o sacrifício, o amor sacrificial de Deus em Cristo Jesus. Aí Cristo estava reconciliando, ou seja, estava eliminando a barreira, estava eliminando, derrubando essa parede. Então a palavra, a mensagem, a pregação, o cerne da missão de Paulo era Cristo e este crucificado, porque não importava mais nada além disso. Então tudo que viesse além era acréscimo. Todas as especulações teológicas, tudo que viesse além disso, todos os exames demais que se fariam sobre os temas, todos eles tinham que se subordinar a esta mensagem, a mensagem da cruz de Cristo, a mensagem da salvação por meio do sacrifício de Cristo. Então este é o cerne, esse é o centro de toda a mensagem. Então ele veio até nós, ele é o amor de Deus manifesto, e ele é o sacrifício de Deus pela nossa salvação, para que nós fôssemos reconciliados. Então falar de amor e sacrifício é falar da obra realizada em Cristo Jesus. Amor e perdão, eu cito carta de Paulo a Tito 2,14, ele se entregou por nós a fim de nos remir. Aí entra o termo remissão, remidor, aquele que resgata, tá ok? Então alguém se encontrava, caiu como escravo, caiu como sequestrado, e alguém vai e paga o resgate, libertando aquela pessoa, pondo aquela pessoa em liberdade. Então temos o remidor. Então Cristo remiu, uma vez que o homem ele estava condenado pelos seus próprios pecados, e o diabo constantemente o acusava diante de Deus, ele não podendo então se livrar dessas acusações, Cristo vai e redime, tá certo? Faz a remissão deste homem, resgatando ele dessa situação de pecado, levando sobre si o crime, a culpa, a condenação, o pecado, imputando ao homem a sua justiça. Então caindo por terra agora as acusações, por causa da remissão empregada por Cristo. Aí temos o amor manifesto de Deus, que é Cristo, e o perdão por causa da sua obra sacrificial, tá certo? Cristo vai diante de Deus, faz a expiação dos nossos pecados com o seu próprio sangue aplicado a nós nos purifica de todo pecado.
Então o diabo não encontra mais a ocasião de nos acusar diante de Deus, uma vez que Cristo pagou a nossa dívida, pagou por nós na cruz do Calvário. Maravilhoso. O justo pelos injustos, né? Como Paulo gosta de dizer. Então temos aí amor e perdão. A manifestação do amor de Deus é Cristo e o perdão foi obtido por meio do seu sacrifício. Ele fala sobre vontade de Deus, e os textos que eu coloco aqui para serem referência acerca das diferentes manifestações da vontade de Deus, a gente vai ler aqui logo em seguida, mas primeiro quero trazer um pouco da definição que ele coloca aqui acerca da vontade. Vejam, popularmente falando, a palavra vontade, quando aplicada ao ser humano, aparece em vários sinônimos, como por exemplo desejo, querer, sentimento, anseio, etc. Mas cada uma dessas palavras possui significados diferentes quando analisamos à luz da filosofia e da psicologia. Agostinho e Descartes entendem que vontade e liberdade é a mesma coisa. Ninguém pode privar alguém de exercer a sua capacidade de sentir vontade, embora possa cercear a realização dela. Kant faz distinção entre vontade e desejo. Ele define vontade como o apetite racional, vontade, enquanto desejo é o apetite sensível e irracional. Então a pessoa pode manifestar diversos tipos de desejos, então ele coloca como no campo apenas sensitivo e irracional, mas a vontade ele coloca no campo racional. Então a pessoa conduzirá essa vontade, porque ele obrigará, certo? Ele conduzirá então a sua ação para aquilo que é a sua vontade, mesmo ele tendo diversos apetites que talvez o tentem, né, o impulsionem a atitudes erradas, atitudes contra a lei, mas ele subordinará isso a uma vontade dirigida. Então ele aplicará aquilo que ele entende ser correto, né, conforme seus padrões morais. Então temos aí alguns filósofos trabalhando, né, nesse contexto, e Kant foi bastante interessante aí ao fazer essa distinção entre vontade para o racional e apetite para o irracional. Com isso concorda a psicologia moderna, que define a vontade como um complexo processo interior que influencia o comportamento humano, a fim de disciplinar a força bruta dos impulsos interior que motivam o desejo. Então vontade e desejo, né, colocados aí em distinção, sendo vontade algo conduzido e desejo algo sensitivo, né? Algo que vem do apetite. De forma semelhante, o antigo pensamento teológico sempre definiu a vontade como sendo um atributo peculiar do intelecto. Então, está subordinada a uma tomada de decisão racional. Então, a pessoa que decide, no final das contas, ela decide se vai ceder ou não aquele desejo, se vai se aplicar ou não a determinadas atitudes. Então, estará no campo da vontade. Sempre definiu a vontade como sendo um atributo peculiar do intelecto. E é nesses termos, que vamos discorrer sobre a vontade de Deus. Ele começa: vontade secreta e vontade revelada. A vontade secreta de Deus diz respeito a tudo aquilo que ele não revelou nas Escrituras. Sobre ela nada podemos falar. Acerca disso, Paulo pergunta em Romanos 11:34. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? A vontade revelada de Deus, também chamada de vontade perceptiva, diz respeito a tudo quanto se revelou nas Escrituras, embora ela esteja interrelacionada com todos os seus atributos, com sua onipotência e com sua inteligência, que ela mais opera, com a sua onipotência porque ele é inteiramente livre, e com a sua inteligência porque ele é inteiramente sábia, maravilhosa. Aí eu coloco atrelada ao versículo de Romanos 33 ao 36, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então temos aí a questão da vontade secreta e vontade revelada. Então, dentro desse âmbito, nós temos a vontade revelada. Ela é revelada porque ela nos conduzirá a caminharmos em obediência à mesma. Então, a vontade revelada é a vontade suficiente para nós. Nós temos aí a revelação daquilo que é suficiente para nós, em obediência, nos adequarmos ao padrão de Deus para nós, nos adequarmos à vontade perfeita de Deus.
Então, quando caminhamos debaixo da vontade, alinhados com a vontade perfeita de Deus, estamos em plena comunhão com Ele. E Ele nos sustenta, e Ele nos ajuda, e Ele nos capacita, tá ok? Então, estamos aí em harmonia, em sintonia com Deus. Com relação à vontade secreta, temos o pleno governo de Deus sobre o universo. E aí, muitas das vezes, olhando para esse aspecto da vontade secreta, nós nos deparamos com uma situação na qual nós não compreendemos muitas das coisas que acontecem. Muitas das coisas que acontecem são uma incógnita para nós. Então nós olhamos para muitas situações de sofrimento, situações de caos, situações que de fato são difíceis de explicar. E nós olhamos para isso e pensamos: o que está acontecendo, né? O que está havendo? Por que Deus não faz assim? Por que Deus não faz assado? E quando assim colocamos, demonstramos imaturidade. Então, começar a olhar para situações e especular sobre o que Deus poderia ou não ter feito é imaturidade. Quanto mais você avança num grau de maturidade espiritual e você adquire mais confiança em Deus, você sabe, existe a vontade revelada na Escritura, vou me pautar por ela. E existe a vontade secreta de Deus, por meio da qual Deus determina, tá certo? Como se darão, como será a realização do seu plano perfeito. Então, o plano perfeito de Deus se concretizará, independentemente da possibilidade do livre-arbítrio humano. Então, Deus dá ao homem a possibilidade de escolhas. Deus dá ao homem a possibilidade, a liberdade de tomar decisões. Se assim não fosse, Deus seria totalmente, plenamente responsável por todos os males, por todos os crimes, por todos os pecados. E Deus não é. Deus é justo, plenamente justo. Deus é plenamente bondoso. Deus é plenamente santo. E assim Deus não está envolvido, relacionado com esses crimes, com essas maldades, com essas perturbações que atualmente assolam a humanidade. Assim sendo, temos o campo no qual Deus deu ao homem margem de liberdade, margem de decisões, tá certo? Certa margem de escolha. E dentro dessa margem de liberdade, o homem muitas das vezes toma decisões negativas, destrutivas, decisões em antagonismo à vontade perfeita de Deus, ok? Então temos aí a vontade permissiva, na qual Deus permite ao homem tomar decisões. Deus concedeu ao homem, na sua soberania, deu ao homem essa liberdade. Agora, simultaneamente a essa situação, simultaneamente a esta liberdade dada ao homem, Deus, por outro lado, não perde o governo da história. E aí temos o plano, por exemplo, da onisciência, o plano da presciência. Deus sabe de todas as coisas antecipadamente, ok? Então Deus deu ao homem liberdade de tomar decisões. Muitas das vezes o homem toma decisões contra si mesmo e contra os demais, contra o seu próximo, trazendo destruição a si e aos demais. Todavia, Deus sendo plenamente conhecedor de todas as coisas, tudo vai conduzir para a sua perfeição. E aí haverá um momento, e o momento é o momento de Deus. Haverá um momento, e esse momento é o tempo de Deus, o tempo que Deus determinou para si, o tempo que Deus determinou para a sua ação, para levantar-se do trono, vamos colocar assim, e determinar o juízo, determinar a punição, ok? Trazer agora, como ele diz na Escritura, né, a palavra do Senhor Jesus Cristo, separar o bode das ovelhas, ok? Dar a devida retribuição àqueles que não se arrependeram, o tempo de Deus. E aí temos a vontade secreta, por exemplo. Deus sabe de antemão o tempo em que ele determinará o fim, ok? Veio até aqui. Aqui termina a história humana. Aqui fecha-se a porta da graça. Aqui adentraremos ao juízo, onde todos os que agirem em contradição à vontade de Deus serão agora punidos. E aqueles que se submeterem à vontade revelada de Deus serão beneficiados, serão gratificados, adentrarão para a sua comunhão plena e perfeita, onde tudo será restaurado. Então, isso está no âmbito do plano secreto de Deus. Não cabe a nós especular sobre isso. Não cabe a nós especular sobre o tempo que Deus vai instaurar o seu grande juízo, o tempo que Deus vai arrebatar, o Senhor Jesus Cristo vai arrebatar a sua igreja. Cabe a nós estarmos prontos a cada dia, mas não estamos especulando sobre a vontade secreta. Nós temos que estar atentos à vontade revelada. Então tem muita gente, muitos teólogos aí, que começam a especular sobre os decretos secretos de Deus. E esse tipo de especulação produz muita destruição, muita heresia, tá certo? Produz algo contraproducente,
contra a sua vida espiritual. Você começa a especular sobre os planos secretos de Deus, sendo que você não tem essa capacidade. E aí você tem que se contentar com aquilo que é revelado. As coisas reveladas são para vós e vossos filhos, e as secretas são para Deus. Nós não temos que especular sobre a questão da vontade secreta de Deus, apenas saber. A vontade secreta de Deus, ela fala para nós acerca do seu governo, seu domínio sobre toda a história, seu domínio sobre todo o universo. Tá certo? Deus tem o tempo que ele determinou para si, em que se levantará e trará juízo. Vontade secreta, vontade revelada, ele traz aqui, eu já coloquei o texto ali. Vontade decretiva e vontade perceptiva. Esse argumento é formulado pelos teólogos calvinistas. A maioria deles divide a vontade de Deus em duas partes: a vontade decretiva e a vontade perceptiva. A vontade decretiva está relacionada com os decretos e com os eternos propósitos de Deus. Trata-se daquilo que Deus decide realizar. Está por mais aquilo que Deus pretende realizar. Esta, por mais que alguém queira impedi-la, não pode ser frustrada. Sua realização é inevitável. Apoio bíblico para corroborar esse conceito é o que não falta. Por exemplo, Jó 23:13, 42:2, Isaías 46:10, Daniel 4:35, Efésios 1:11. A vontade perceptiva, embora seja normativa, é flexibilizada. Trata-se do relacionamento de Deus com os humanos através de seus preceitos, tais como leis, estatutos, juízos, ordenanças, etc. Nesse plano, embora Deus preceitue o que os humanos devem fazer, permite-os a fazer o que não devem. A livre ação humana, a livre ação humana pode impedir que a vontade de Deus seja cumprida. A passagem em Mateus 6:10, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, é usada como exemplo. Observe que na vontade decretiva, Deus é o único agente, enquanto que a vontade preceptiva, o agente é o homem. Esta pode ser impedida. Para que não haja conflito entre a vontade decretiva e a vontade perceptiva de Deus, Charles Hodge diz o seguinte: uma vontade decretiva positiva não pode consistir em uma vontade perceptiva negativa, ou seja, Deus não pode decretar fazer os homens a pecar. Deus não pode decretar fazer os homens a pecar. Mas uma vontade decretiva negativa pode consistir em uma vontade perceptiva afirmativa. Por exemplo, Deus pode ordenar que os homens se arrependam e creiam, e todavia, por razões sábias, abster-se de proporcionar-lhes arrependimento. É um dos argumentos da soteriologia calvinista. Para os eleitos, Deus dá o arrependimento, enquanto para os não eleitos, ele nega. Aí temos aí a questão do calvinista tentando trabalhar essa questão de Deus não apenas ofertar salvação, mas decretar salvação, inclusive predeterminar salvos e condenados. E aí, quando você começa a tentar defender esse tipo de conceito, você acaba criando subterfúgios que, vamos dizer assim, costuram certos textos de forma um tanto indevida, né? E aí temos essa questão como que determinar arrependimento, mas sem lhe dar a graça salvífica, porque a graça é limitada. Então, se a graça é limitada, foi limitada a um grupo, e haverá um grupo fora, e se aquele grupo está fora, mesmo que manifestem durante determinado tempo, manifestem provisoriamente algum arrependimento, esse arrependimento não resultará em salvação, uma vez que a graça não lhe foi aplicada. Tá? Então temos aí essa questão que só preocupa aqueles que tentam enxergar um Deus predeterminista, determinando pessoas a salvação e outras a condenação de forma eterna, tá ok? Então temos aí esse tipo de situação. Vamos lá, objeções que ele coloca aqui, não se pode negar que o melhor esquema teológico sobre a natureza de Deus é formulado pelos protestantes calvinistas e luteranos. A questão é que eles se fecham de maneira incisiva e redundante em torno de 5 palavras: soberania, decreto, providência, propósito e ordenação. Alguns calvinistas moderados procuram suavizar a tônica dessas palavras, mas no fim terminam dizendo praticamente a mesma coisa. Jacó Armínio rompeu com o calvinismo exatamente por causa da inflexibilidade dessas palavras, especialmente no que diz respeito ao livre-arbítrio humano e o modus operandi da graça divina. Entretanto, cometeu um grave equívoco ao dizer que Deus se autolimitou, a fim de garantir a plena liberdade de escolha humana.
esse ponto de vista arminiano serviu de princípio básico para os expositores do teísmo aberto e da teologia relacional. Dividir a vontade de Deus em vontade perfeita e vontade permissiva, como dizem alguns, sugere que Deus tem duas vontades, uma perfeita e outra imperfeita, uma boa e outra má. O argumento da vontade permissiva de Deus, a priori, parece até atrativo, mas quando examinado não passa de uma falácia. Ok? Dizer que Deus tem vontade de permitir o mal sugere que ele se deleita nisso. Se Deus odeia o pecado, é porque o pecado lhe desagrada. E é interessante esse ponto de objeção, porque o risco é exatamente você começar a trabalhar nessa questão de vontade permissiva, a possibilidade de Deus, vamos dizer assim, interagir com a existência do mal, de Deus impulsionar. Deus dizer, olha, você tem aqui um cheque em branco para fazer um mal. Então, a questão da vontade permissiva, assim colocada, ela de fato alimenta esse tipo de ideia. Então, o alerta que ele deu aqui, de fato, é muito útil. Então, nós temos que tomar cuidado em não dividir a vontade de Deus. E não colocar como Deus, ele dando aí ao homem uma liberdade para pecado. E aí, quando ele examina a questão, e ele vê tanto o ponto de vista da inflexibilidade calvinista, mas a contra-argumentação arminiana, tá certo? E esta possibilidade, né, quando dá aí abre essa lacuna para a possibilidade do trabalho do teísmo aberto, nós temos que tomar cuidado nas definições, e principalmente quando nós tentamos ser muito específicos em algo que não tem base, em algo que não tem subsídio na Sagrada Escritura. Então, quando você tenta ir muito além, ser muito específico nessas coisas, você acaba construindo essas falácias, você acaba construindo esse engodo, esse engano. Deus não deu liberdade ao homem para pecar. Deus não deu liberdade, Deus não estava projetando pecado, tá certo? Projetando no sentido do homem ter um cheque em branco para cometer erros. Deus estava sempre dando ao homem liberdade de fazer escolha, liberdade de ter vontade, tá certo? De ser um ser pleno, no sentido de ter vontade própria. Então, o trabalho, o incentivo, tá certo? A capacitação dada por Deus ao ser humano, à humanidade, a capacitação para que ele seja um ser pleno, para que ele seja um ser completo. Ele não seria um ser pleno, não seria um ser completo se ele não tivesse vontade livre, se ele não tivesse manifestação autônoma de vontade. Então Deus deu sim ao homem liberdade. Liberdade para quê? Para amá-lo. Liberdade para servi-lo. Liberdade para adorá-lo. Adorá-lo de forma livre. Adorá-lo de forma autônoma. Tá certo? De forma volitiva. Manifestar, tá certo? Essa comunhão livre. Este amor verdadeiro, este amor intenso. Então, quando Deus deu essa liberdade, este foi o incentivo. Porque se nós não trabalharmos essa questão da forma correta, nós vamos cair no erro da falácia, da vontade, da autolimitação de Deus e a permissão para o pecado. E aí você envolve Deus semelhante com você. Numa ponta você tem um calvinista predeterminista, dizendo que Deus determinou que o homem pecasse. Então temos aí uma ponta. Na outra, né, um teísta aberto, dizendo que Deus se autolimitou e deu um cheque em branco para o homem pecar. Então, enquanto um dizendo que Deus empurrou o homem e determinou o homem a pecar, o outro está dizendo que Deus fez vista grossa para o homem para que ele pecasse. Então, temos aí dois erros, dois equívocos. Os dois estão errados, estão trabalhando fora da base bíblica. A base bíblica que temos é: Deus fez o homem à imagem e semelhança. Se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Deus não é um robô, Deus não é um autômato. Deus tem liberdade, tá certo? Só que Deus tendo liberdade, também tem perfeição, também tem poder, sabedoria, autoridade, conhecimento, e assim Deus não pode ser atingido pelo mal. Deus é puro e perfeito. E o que ele fez? Um ser humano. Ele fez um outro Deus? Não, ele fez um ser humano. É menor do que ele, certamente, mas era puro, tá certo? Era perfeito, sim, e deu a ele liberdade para o adorar em perfeição, para o servir em perfeição, tá certo? Nas suas limitações, como um ser humano, mas sem pecado. Ele não fez o homem para pecar, fez o homem para o servir. Agora, se o homem, ele tomando essa liberdade, sendo seduzido, né, Eva, Adão, sendo seduzido pela proposta maligna,
ele está em contradição com a vontade de Deus, tá ok? Tanto com a questão da vontade de Deus, no sentido de ser perfeita, e ser secreta, e ter decretado a certa vontade que não cairá por terra em hipótese alguma, quanto a liberdade de Deus. E aí não temos a questão de a vontade dessa ou a vontade daquela, mas sim. E quando falamos de vontade permissiva, no sentido de Deus ter aberto um âmbito de liberdade. Então, ele me servirá em espírito e em verdade, como é dito no Novo Testamento. O que é esse espírito em verdade? Ele me servirá em liberdade. Então, ele é um espírito como eu sou espírito. Deus é puro espírito e o homem foi lhe dado espírito. Não somente alma, não somente sentimento, mas espírito, inteligência, razão. Então, ele tem essa característica, qualidade, ele tem razão, tem inteligência, tá certo? Tem volição. Então, ele tem espírito. E em verdade, ou seja, não é algo artificial. Deus criou um ser que só pode lhe adorar porque não tem outra possibilidade. Porque foi criado como um autônomo e só sabe obedecer. Não, Deus criou um ser e lhe deu essa capacidade, lhe deu o espírito e ele pode o adorar de forma verdadeira, de forma genuína, de forma livre, tá ok? Então, essa é a característica extraordinária de Deus para o homem. E aí, quando você não trabalha isso de forma correta, você cai nos erros. Ou dizer que Deus determinou o pecado, tá certo? Para tornar mais fácil o seu caminho, a sua interpretação. Dizer, não, Deus determinou todas as coisas, inclusive o pecado. Pronto, você é um pré-determinista. Ou dizer que Deus deu um cheque em branco para o homem pecar, que é aí onde entra aquilo que ele está criticando aqui das duas vontades. Ou seja, Deus tem uma vontade santa de que tudo dê certo, mas também Deus tem uma vontade permissiva de deixar o pecado acontecer, como se ele fosse permissivo em relação ao pecado, em hipótese alguma. De jeito nenhum. Deus tem sim uma vontade perfeita, e essa vontade perfeita também inclui o plano da liberdade. Então Deus deu liberdade ao homem de servi-lo, liberdade ao homem de crescer, de desenvolver, de aprofundar cada vez mais nessa comunhão. O homem pega essa liberdade e se deixa seduzir e usa mal, mas que Deus tem incentivado isso em hipótese alguma, de forma alguma. A vontade de Deus e o problema do pecado não podemos negar. Inclusive eu coloquei até um texto aqui, ó. Com relação à vontade decretiva, vontade perceptiva, temos aí para a primeira, nele fomos todos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo os propósitos da sua vontade. Então a vontade de Deus sendo perfeita, ele também conduzirá tudo a uma restauração, uma perfeição, e principalmente aqueles que se submetem à sua palavra de salvação, trará restauração. Aqueles que resistem, justa condenação. Então tudo está de acordo com o domínio, com o controle de Deus. Ele não perde o controle sobre toda a história. E aí temos aí em Hebreus 3, 6 ao 8, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança na qual nos gloriamos. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante a provação do deserto. Hebreus 3, 6 ao 8. Então nós temos aí a vontade perceptiva manifesta na qual o homem coopera. Então olha, você tem inteligência, Deus te deu liberdade. Deus não te deu liberdade para pecar, Deus te deu liberdade para servir e para adorar. Ok? Então use bem isso para que você possa ser beneficiado, você possa ter mais profundidade, mais comunhão, mais santificação, estar de fato no centro da vontade de Deus. A vontade de Deus e o problema do pecado. Eu tenho o texto, Efésios 1, 9 a 11. E nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Maravilhoso. Então temos aí como Deus conduz, mesmo ao longo desses séculos, em que o homem se deixou seduzir pelo mal e atentou contra Deus, mas Deus, sabedor de todas as coisas, já preparou um meio salvífico. E a partir desse meio salvífico, aqueles que se submetem ao seu plano de salvação são reconduzidos a Deus, e aqueles que resistem são justamente conduzidos à condenação. E assim temos, na plenitude do tempo, quando tudo se concretizar,
Deus trará aqueles que se arrependem, aqueles que se submetem, os reunirá juntamente com toda a criação que será restaurada, lhes reunirá na plena comunhão de Deus. Aí, como em Apocalipse descreve, Deus estabelecerá um tabernáculo com os homens, tá certo? E juntamente com eles habitará. Então temos aí o processo onde tudo está sendo reconduzido, mesmo que nós não possamos ver com nossos olhos carnais, materiais, mesmo com o nosso tempo limitado de vida, não podemos enxergar todo o complexo, né, processo de restauração, mas tudo está sendo feito em Cristo, tudo está sendo trazido de volta à plena restauração. Deus está realizando isso em Cristo Jesus. Vamos lá? Acerca da veracidade